Olá, está começando o Coletiva, o programa de entrevistas que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista por vocação, Nilson Lage. Ele é professor da Universidade de Santa Catarina e da Universidade do Rio de Janeiro, doutor em Linguística, mestre em Comunicação e bacharel em Letras. Nilson Lage também é muito conhecido por ser autor de livros como Estrutura da Notícia, Linguagem Jornalística, Teoria e Técnica do Texto Jornalístico. Seja bem-vindo aqui no estúdio, professor. E para entrevistar Nilson Lage, nós convidamos os jornalistas Paulo Ernesto Serpa, que é assessor do Detran e professor universitário da FANOR, Plínio Bortolotti, diretor institucional do Grupo O Povo de Comunicação, e Odilon Camargo, apresentador da TV O Povo. Além deles, convidamos também Carlinhos Perdigão, que é professor de comunicação e da Faculdade Cearense e pesquisador cultural. Sejam todos bem-vindos. Bom, professor, para começar esse bate-papo, eu queria tocar no ponto da regulamentação da profissão de jornalista. Um assunto muito discutido, a exigência do diploma. Como é que o senhor avalia isso? Olha, qualquer profissão, né, com um perfil próximo para o jornalista, com menor responsabilidade, inclusive, tem formação específica. Eu não diria a você que eu sou a favor do diploma, eu sou a favor da formação específica. Isso significa que ela pode ser feita em graduação e pós-graduação, não há discernimento. Mas que deve haver uma formação específica, deve. E que essa formação específica deve se centrar nos aspectos técnicos e éticos da profissão, não há dúvida nenhuma. Mais do que nos aspectos humanísticos, que esses são obrigação cultural, né? Não são exatamente formação. O que é formação para nós é o domínio das técnicas. O jornalista é um sujeito que escreve, é um sujeito que sabe trabalhar com imagens, é hoje um sujeito que diagrama, é um sujeito que conhece alguma coisa pelo menos como usuário de internet, de mecanismos de informática. Portanto, com questões é muito plural, porque ele tem a questão da imagem parada, da imagem em movimento, do infográfico, da concepção disso. Em suma, é uma variedade de técnicas que ele deve conhecer e que deve conhecer mesmo, porque, na verdade, todas essas mídias estão convergindo. E não há possibilidade de você ter amanhã um repórter de jornal que não saiba operar uma câmera fotográfica ou uma câmera cinematográfica. Isso não vai existir mais. Então, essa formação é uma formação bastante complexa, né? E, por outro lado, a responsabilidade da profissão é muito alta. E que nos cabe discutir uma série de problemas relacionados ao que se pode dizer, o que não se pode dizer do ponto de vista do interesse coletivo. Até que ponto se pode usar, por exemplo, o grau de emotividade quando se desperta, até que ponto esse grau de emotividade pode ser estimulado sem provocar uma reação negativa. Então, uma série de questões muito sérias, que são, em geral, descuradas exatamente por falta de uma formação de melhor qualidade. Professor, essa discussão é interessante que o senhor colocou a formação específica e não o diploma específico, né? Porque essa discussão sobre a exigência do diploma específico para jornalista, ela ficou muito polarizada entre aqueles que defendiam o diploma, somente o diploma como forma de regulamentação, e aqueles que defendiam regulamentação nenhuma, que é o que está prevalecendo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa questão que o senhor acabou de falar da formação específica, que pode ser ou na graduação ou na pós-graduação. Isso significa que um médico, por exemplo, poderia fazer uma pós-graduação em jornalismo e se tornar jornalista? Sim, embora onde existe esse tipo de formação, que é nos Estados Unidos, formação pós-graduada, a grande procura, a procura realmente efetiva, é de pessoas que assumem por algum motivo a direção, a gestão de empresas de comunicação. Pessoas de outros ramos que assumem dizer. Por quê? Vamos ver. Vamos admitir que se um médico resolva se tornar jornalista, vão aparecer dois problemas básicos. Primeiro, se ele é médico, ele é especialista em alguma coisa. Não existe um médico universalista. Então, ele terá dificuldade, a capacidade dele de gerir. Por exemplo, um médico que trabalha com cirurgia, o entendimento que ele tem de psiquiatria não é muito diferente do que uma pessoa culta qualquer tempo de psiquiatria. É um conhecimento vago. Segundo, e o pior, a profissão médica exige uma certa ética. Um médico não critica outro médico, a não ser através do Conselho Regional de Medicina. Então, coloca-se uma situação de extrema delicadeza. Imagine um advogado
criticar um juiz e, ao mesmo tempo, estar advogando. Ele vai mexer em vespeiro. Ele não pode falar do militíssimo. Mas aí é um problema pessoal, né? Particular. Não, é um problema particular, se torna um problema coletivo, porque isso vai impedir, vai limitar o âmbito do trabalho dele. Até outra coisa é que... Tem um conflito de interesse. Conflito de interesse. Outra coisa é que a formação do médico demanda 6 anos de curso universitário, mais 2 ou 3 anos de residência. Então, é uma formação extensa. Formar um médico é um investimento muito elevado. Para, no fim, fazer um outro curso de 2 anos, isso de se tornar jornalista, para que ele estudou tanto medicina? Quer dizer, eu posso escrever sobre medicina perfeitamente sem ter esse conhecimento formal, profissional, sem ser um médico proficiente. Basta eu ter um conhecimento da política, da medicina, da linguagem médica e dos interesses políticos e sociais que cercam a medicina. Quer dizer, até porque a visão jornalística não é uma visão técnica, é uma visão social, uma visão de fora, não é uma visão de dentro. A visão de dentro é extremamente técnica e não se aplica. Um cidadão, uma explicação detalhada sobre um acidente clínico é algo suplementar numa cobertura. Porque aquilo ali aparece como um adendo, mas não é o essencial da cobertura. Professor, agora é o seguinte, na sua opinião, por que então houve essa decisão tão esdrúxula, na minha opinião, de acabar com o diploma do jornalista? Quer dizer, é quase que tirar uma exigência, é quase como se fosse assim, uma guerra de poder, né? Assim, o Supremo chega e diz, olha, isso não tem mais validade, estava valendo há 40 anos, hoje não tem mais. Quer dizer, como é que o senhor analisa uma decisão dessa? Olha, isso tudo é uma questão de poder, muito de poder. As empresas jornalísticas brasileiras, as grandes empresas jornalísticas brasileiras, que são centradas no eixo de São Paulo, basicamente em São Paulo hoje, elas vêm executando, nos últimos 50 anos, pelo menos até a partir de 1960, uma filtragem ideológica muito grande nos seus quadros. Em função, primeiro, da Guerra Fria, né? E da continuação da Guerra Fria, que continua até hoje, que eu acho que o uso do cachimbo vicia a boca, né? Então continua essa coisa. Esse processo afastou das redações um número muito grande de jornalistas que passaram a trabalhar em outras coisas, ou empresas e organizações, e, no entanto, são pessoas muito competentes. Bom, né, a universidade, inclusive, tem alguns. Esse processo é um processo pernicioso. Essas empresas pretendem ampliar o poder delas sobre as redações, quer dizer, eliminar praticamente o poder das redações, tornar a profissão extremamente insegura e, sobretudo, jornalista é aquele homem que nós dizemos que é jornalista. Aquele que nós não dissemos que é jornalista não é jornalista. Jornalista é o sujeito enquanto estiver na minha casa. Quando ele sair, é como bancário, ele não é mais nada. Pronto, é exatamente isso. Só uma questão. Então, aí, também eu tenho uma opinião semelhante à do senhor. Porque eu vejo assim, os jornalistas, né, assumiram uma postura tão grande que passaram a se confrontar, né, com os dirigentes das empresas. E o ministro Gilmar Mendes foi o aliado, né, que os empresários estavam atrás há muito tempo e que encontraram, que foi a pá de cal nessa guerra. E resultado, que, fique no cantinho de vocês, que quem manda aqui sou eu, essa empresa é minha, eu invisto nela. Quem jornalista, quer dizer, quem eu contratei. Quem eu mandar embora não é mais jornalista, não é coisa nenhuma, é um desempregado total. Isso aí quer dizer, a profissão praticamente desaparece. É como bancário. Quer dizer, o que é um bancário que não trabalha em banco? Não é nada, não. Então, então, a profissão deixa de existir. No que ela deixa de existir concretamente, deixa de existir a preparação, a continuidade, o compromisso ético, a preparação técnica. Todas essas coisas que formam o jornalista tornam-se um investimento hoje, um investimento de risco. Porque você investe num jovem, ele vai estudar uma opção de anos, vai aprender uma opção de coisas e fica à mercê de 2 ou 3 magnatas que decidem se ele é ou não é aquilo que ele se preparou para ser. Por outro lado, não há um trabalho de explicação
sobre a realidade da profissão e a questão da verdade e a questão do que pode ser dito e do que deve ser dito. Não há uma preocupação em se mostrar que em nenhuma profissão do mundo, em nenhum lugar do mundo, a pessoa diz o que quer, ela diz o que pode. E esse que pode tem que ser negociado, tem que ser pensado, tem que ser justificado, não pode ser imposto. Por outro lado, a deformação do trabalho do profissional, que hoje é uma rotina em certas empresas, é algo extremamente doloroso. Quer dizer, você procura uma série de pessoas, ouve aquelas pessoas, as pessoas te confiam informações, você pega essas informações, produz uma visão e aquilo é deturpado para atender um interesse, um outro interesse. Quer dizer, com que cara eu fico, né? Esse é um problema que eu sei disso, porque eu tenho filhos, sendo jornalista, e sei como é o problema. Professor, eu quero agora falar com o Nilson, o telespectador, que provavelmente assiste televisão, claro. Né, acompanha o que acontece. Muito, não, mas assiste. Isso, um pouquinho. A gente vem acompanhando há meses e meses essa questão do tal do diploma, sim ou não, diploma e tal. Uma perguntinha, a sua opinião como telespectador. Nós temos hoje no Brasil, principalmente nas grandes redes de televisão, sem citar aqui nome de nenhuma, deformadores de opinião, canastrões da mídia brasileira, nomes que estão aí, falam muita besteira, muita bobagem. Alguns diplomados, outros não. Tem pessoas que são formadas em letras, outras nem sei se são formadas em alguma coisa, mas estão lá há 30, 40 anos nas grandes redes de televisão. Como é que você em casa recebe essa informação e fala, cara, esse cara está tergiversando, professor, eu vou pedir está tergiversando, está enganando a população, 200 milhões de brasileiros, e é um jornalista, diplomado ou não, sindicalizado ou não. Está lá, né? Bom, eu vou pedir para o senhor responder essa pergunta só depois do comercial. A gente vai chamar agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais um bloco do Coletiva. Já já.